eu preciso colocar um título para essa mensagem, é a voz atualizada de Deus. Amém, amados? Amém? Gênesis capítulo 12 diz: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Vai para a terra que eu te mostrarei. Vou para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Como assim? Para a terra que eu te mostrarei. Meu irmão, nós temos que entender que existirão situações, existirão momentos onde Deus nos mandará avançar e nós não estaremos enxergando o caminho. Nós temos que avançar. E à medida em que nós avançarmos, obviamente Deus estará afirmando os nossos passos e também nos mostrando, nos revelando o próximo passo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: em Deus, de novo, em Deus, o próximo passo está garantido. Amém, igreja? E aí alguém vai perguntar: tá, e o próximo depois do próximo? Esse será revelado. Então a revelação do próximo passo, depois do primeiro próximo, a revelação já está garantida, gente. Então não é que eu vou caminhar cegamente, eu preciso crer cegamente. Quem crê, vê. E tem gente esperando ver para crer. Isso não é fé. Você está me acompanhando? Diga amém. Eu tenho certeza que Deus tem colocado projetos em corações aqui. Eu tenho certeza que Deus tem colocado sonhos em corações aqui. O que você vai fazer? O que você vai fazer diante desses sonhos, desses projetos? Você vai deixar as vozes, não só do mundo, mas também do reino espiritual, das trevas, dizer para você que você não pode, que não vai dar certo, que a sua família não vai dar certo, que seu filho não vai dar certo, que a sua filha, que a sua esposa? Pare de ouvir essas vozes. Pare de ouvir essas vozes. Expulse elas da tua vida. Porque a voz de Deus nunca vai dizer que um de nós não vai conseguir, amados. Você está entendendo isso? Diga amém. Então, quando Abraão partiu, ele partiu nesta segurança. Eu não sei para onde eu vou, mas vai dar certo, se eu ouvir a Deus. Ei, você está me ouvindo? Diga amém. Vou dar uma pausa lá. Vamos voltar para quando ele tinha 75 anos. Olha só. Sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai. Ou seja, elimina toda... Olha só que forte isso, gente. Não era só sair da terra. Não era só uma questão geográfica. Não era só uma questão de... talvez é porque não tinha espaço para eles plantarem, porque Deus queria prosperar eles demais. Não, para aí. Deus queria, escute, tirar Abraão de todo e qualquer tipo de influência que pudesse desviá-lo do grande propósito que Deus tinha para ele. Amém, igreja? Mas também tirando ele do meio da sua parentela, e inclusive da casa do pai. Ele estava dizendo: eu preciso que tu te tornes totalmente dependente de mim. Totalmente dependente de mim. Sai do meio da tua parentela e da casa de teu pai. Ei, você está me ouvindo? Diga amém. Deus estava tirando de Abraão, toda e qualquer possibilidade de um amparo, até emocional ou físico. Porque hoje em dia, gente, você vai viajar, você vai tirar umas férias, você vai ficar longe de alguma pessoa que você ama, você pega, você nem liga para a pessoa, você faz um FaceTime, você liga do WhatsApp, você fala de vídeo. Você fala, você conversa, você enxerga. Aqui, queridos, quando as pessoas se separavam geograficamente, talvez nunca mais elas voltariam a se ver.
Você está me acompanhando? Diga amém. E foi isso que Deus disse para Abraão: ó, eu preciso que tu entre num lugar. Amém? Eu preciso que tu entre num lugar onde tu dependas tão somente de mim. Eu só quero a tua presença. Foi como uma luva. Denis, foi como uma luva. E olha só o que ele fala. E aqui ele está falando para um cara casado com uma mulher estéril, e que ambos já estavam avançando ou avançados em dias. Amém, gente? De ti farei uma grande nação. Olha só isso aqui. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Olha o que ele manda: sê tu uma bênção. Queridos, nós temos que entender que a Bíblia é toda cheia de condicionais. Diga, condicionais. Amém, igreja? Como assim? Alguém vai perguntar. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você está me acompanhando? Diga amém. Você está me entendendo? Diga amém. Então essa história, mas é que Deus castiga. Deus não castiga. Ele só nos permite caminhar em cima das nossas escolhas. Quando uma pessoa escolhe por andar fora do mover do Espírito, o que ela perde? O mover do Espírito. Quando uma pessoa opta por sair do emprego, o que ela fica sem? Fica sem o salário. Mas eu não aguentava mais. Jesus não aguentava mais naquela cruz, mas era o propósito que Deus havia estabelecido para ele como filho. Tá, ele foi até onde, pastor? Ele foi até onde, profeta? Ele foi até o fim. Ele foi até que a glória se manifestasse. Diga, até que. Daniel orou até que. Amém, igreja? Você está me ouvindo? Diga amém. Olha só. E se ele fizesse tudo isso, abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, quando nós nos colocamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos, quando nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, quando nós somos aquilo que Deus quer que nós sejamos, não somente nós somos abençoados, mas aqueles que estão ao nosso redor. Abençoarei, e olha só, aí tem mais. Aí tem mais. Deus estabelece, é aquilo que Deus tem colocado na minha vida, e eu tenho profetizado nas lives, e profetizo aqui também. Diga, o nosso Deus é Deus de provisão, proteção e promoção. Diga, eu recebo na minha vida a proteção, a provisão, a promoção. Amém, igreja? Isso é o que Deus tem para a sua vida. E na parte da proteção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, pelo amor de Deus, entenda. Se nós estivermos em Deus, mesmo, profundamente, não no rasinho. Fala de novo, profundamente, não no rasinho. Praga nenhuma chegará na nossa casa. Pode o inferno inteiro se levantar, não vai tocar, não vai tocar. Queridos, nós temos que ter dois cuidados. Nós que trabalhamos, somos um ministério de libertação. Dois cuidados nós temos que ter. Escute com muita atenção. Primeiro, nós temos que entender que sempre que nós estamos na ativa, no reino de Deus, o inimigo vai querer, e nós precisamos cuidar
com a retaliação que ele vai fazer contra nós. Amém? Amém? Agora, nós temos que cuidar, prestem todos toda atenção. Nós temos que cuidar para não deixarmos de avançar por medo da retaliação. Senão, eu oro para uma pessoa, cuidado, gente, para a gente não entrar num misticismo onde o diabo vai nos enganar. Nós somos quem levamos a glória de Deus. Nós somos quem... Gente, eu falei isso e todo o meu corpo arrepiou aqui. Eu estou com as pernas todas arrepiadas. E não é por frio, isso aí você pode ter certeza. Dá para ver, né? Quando nós estamos em Deus, quando nós estamos ouvindo a voz atualizada de Deus. Amém, amados? Você está me ouvindo? Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti. Eita, que forte isso. Eu profetizo sobre a tua vida hoje, no nome de Jesus. Entenda o que eu vou falar. Não é a unção dele, mas a unção que estava nele, amém? A unção de Abraão sobre a tua vida, amém? Repito, não era a unção de Abraão, mas a unção que estava sobre Abraão, amém? Quem recebe, diga amém. Olha só, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que Deus colocou nesse homem. Que nós temos que entender que as pessoas que buscam a Deus, isso, gente, isso requer tempo, dedicação, confirmação, perseverança, permanência. Eu busquei a Deus, fiz o jejum e agora pronto. Aí na outra semana já nem quer saber mais da igreja, não quer mais saber de nada. Tem que ter tempo. Mas as pessoas que se colocam à disposição de Deus, toda e qualquer pessoa que quiser fazer isso, ela vai começar a carregar algo de Deus na vida dela. Você está me ouvindo? Diga amém. Então essa era a proposta para Abraão. Se tu fizeres tudo isso em ti, ou seja, por causa de ti. Gente, é forte demais isso. Então eu fico muito chateado, na boa, quando vem pessoas para mim, profeta, olha só, a minha vida está uma desgraça porque o meu marido não é convertido, porque a minha esposa não é convertida. Irmãos, eu não consigo encontrar base bíblica para alguém deixar de ser abençoado por causa de outro. Eu não consigo ver Deus permitindo, por exemplo, que uma mulher que se converte, ou melhor dizendo, que é convertida pelo Espírito Santo, eu não consigo ver Deus não deixando a bênção chegar nela porque o marido ainda não entregou o coração. Pelo amor de Deus, irmão. Então o nosso Deus é limitado. Ele não consegue prevalecer sobre o mal que talvez o marido deixou a porta aberta. Entenda que você é o agente de mudança na sua casa. Você, posso ouvir mais aí, meu irmão? Não, tá bem meia boca. Você é o agente de mudança na sua vida, na sua casa, na sua história. Você é. Você determina a bênção dentro da sua casa. Porque o nosso Deus não conhece derrota. Então se alguém se afilia ao exército de Deus, se torna filho de Deus, e não só um afiliado, esse começa a carregar a bênção de Deus. Então em nome de Jesus, mas é que, o meu marido, não é o teu marido que vai fazer tu ser menos abençoada, ou a tua esposa que vai fazer tu seres menos abençoado. É você que vai fazer o seu marido que não busca ser também abençoado. É você que vai fazer a sua esposa que talvez não busque ser abençoada. Essa é a ordem da vitória de Deus. Só que eu tenho que ter esse entendimento.
Acho que nós falamos agora na terça-feira sobre essa metanoia. O pastor Felipe chegou aqui e ainda falou na hora das ofertas sobre esta mudança de mentalidade. Deu uma pincelada com muita graça. Amém, amados? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: pelo amor de Deus, não acredite na conversinha do diabo. Você está comigo de verdade, meu irmão? Nosso querido obreiro PC, Paulo César, ele vinha sofrendo, gente, por causa de crises de pedra nos rins. Aí então conseguiram ver nos exames que uma pedra tinha 0,7, que é enorme. A partir daí, em tese, só cirurgia. E do outro lado ele tinha uma de 0,8. Aí só cirurgia. Ou particular, tantos R$1.000. Ou aquela filhinha do susto. 1 ano, 2 para frente, sabe-se lá. Terça-feira passada ele só sentiu um alívio. E veio para o culto, irmãos. E ali ele creu que ele estava curado. Na quarta-feira, o que você acha que aconteceu? Passou mal de novo. Sabe por quê? Porque o diabo enxergou na fisionomia dele que ele tinha entendido que o milagre havia chegado. Só não tinha ainda se confirmado. Pega isso para você. E o diabo tentou jogar, obviamente, na mente dele, na esposa, em todos nós. Cadê a unção? Cadê o mover profético? Onde é que estão os milagres? Só acontece com os outros? Cadê aqui na minha casa? Claro que isso foi só... Ele nem pensou isso, mas era óbvio que... Porque o diabo trabalha igual com todo mundo. Amém, igreja? E geralmente quando você está fazendo a vontade de Deus, é que o diabo vai vir tentar colocar dúvida. Ai, de onde que tu tirou essa, ó profeta? Se tu és realmente o filho de Deus, está passando fome por quê? Manda essas pedras aí se transformarem em pães. Ele tentou colocar dúvida até em Jesus. O que você acha que ele vai tentar fazer com a gente? Você está me ouvindo? Diga amém. Eu preguei sobre isso sexta numa das lives. Mateus capítulo 8. Os discípulos estavam... Eles estavam em obediência a Jesus, que Jesus tinha dito: nós vamos passar para o outro lado da margem. Eles estavam no barco, veio uma grande tempestade, Jesus dormia, bem tranquilinho, bem sossegado. E eles lá: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Pescadores profissionais, gente que dominava as águas. Amém, amados? Ou seja, o troço estava feio mesmo. Acordaram Jesus: olha, por favor nos ajuda, nós vamos morrer. E escute o que eu vou falar agora. Você está preparado para ouvir o que eu vou falar agora, sim ou não? Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: está preparado mesmo? Porque crente dodói não vai gostar de ouvir isso. Sabe aquele crente dodói que toda hora ele saí da igreja, o pastor não me atendeu, Mateus não cantou a música que eu queria, mandei a mensagem para ele do escudo. Por toda a minha vida não me deram a paz do Senhor. O pastor não me atendeu na hora que eu queria. Que lástima, gente. Infantilidade espiritual, gente.
Está na hora de todos nós aqui, exceto aqueles que se converteram, sei lá, 2, 3 semanas atrás. Na real, até esses agora estão na condição de abençoadores. Quem já se converteu há 2, 3 anos, vocês têm que ser ministradores, gente, e não mais os ministrados. Amém, amados? Jesus, quando é acordado pelos discípulos que iam morrer mesmo, Jesus não chegou, ai, vem aqui, Dodói, vou trocar tua fralda. Jesus repreendeu eles. Mas por que vocês são tão tímidos? Homens de pequena fé, até quando vos sofrerei? É mais ou menos assim, até quando eu vou ter que aguentar ficar junto de vocês para ouvir isso, para ver isso? E você está ouvindo aí? Pois é, amados. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó: Deus espera de nós muito mais ação. Amém, igreja? Gente, deixa eu falar uma coisa que não é uma heresia. Vai ter momentos em que Deus não vai nem querer de nós oração, Ele vai querer de nós ação. Quero um texto bíblico que me comprova isso. Moisés chega com o povo diante do mar Vermelho. Eles são cercados por todos os lados pelo exército de Faraó. Os caras estavam com sangue nos olhos. E o povo fez o quê? Clamou a Deus. Deus perguntou: Moisés, por que clamas a mim? Por que vocês estão orando? Por que vocês estão clamando? Diz ao povo que marche. Eu quero ação. Que capenga, gente. Eu vou de novo, para você ter uma chance de dar um amém decente, na mesma intensidade daquilo que Deus tem feito aqui dentro. Amém? Deus quer de nós ação, amados. Ação. Sabe, acordar de manhã cedo na certeza de que vai vencer. Mas como? Uma terra que te mostrarei. Tem que avançar. A fé é mais ou menos assim, ó, é subir uma escada mesmo sem podermos ver os degraus. É entrarmos no mar mesmo que ele não tenha ainda sido aberto por Deus. Porque se ele não abrir, Deus vai nos fazer caminhar por sobre as águas, queridos. Sabe, é uma fé que vai nos levar em todo e qualquer tipo de situação. Você está comigo? Diga amém. E quando nós temos essa fé, queridos, sabe, essa fé mesmo, que está disposta a tudo, mas sempre ouvindo a voz atualizada de Deus, nós vamos receber o melhor de Deus. Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes. Então Abraão, voltando lá, ele recebe a ordem, ele pega Isaac, vai indo. Pai, cadê, né? A gente tem o fogo, a gente tem a lenha, mas cadê o sacrifício? O Senhor proverá para si. Diga para a sua esposa, ela está do seu lado, e diga para o marido: o Senhor proverá para si. Diga para o irmão que está do seu lado, essa pessoa que está aí, diga assim, ó: tudo que você precisa, chama Deus para dentro da sua vida, e o Senhor proverá para si mesmo. Gente, vamos passar por cima do diabo, queridos. Ai, pastor, o diabo está na minha frente. Passa por cima dele. E já aproveita e não passa. Dá uma parada e pisoteia. Ai, pastor, cuidado. Não, a Bíblia diz que ele foi colocado debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés.
Não tem que ter medo, meu irmão. Estamos com medo, existe uma insegurança, uma instabilidade, queridos. A nossa prosperidade, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz não está atrelada ao que acontece nesse mundo. Até porque quando a coisa esquentar mesmo, que aí era para se preocupar, sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Aleluia! Meu Deus! Aí ele começa a amarrar Isaac. Agora os pés, filho, junta. Vamos dar crédito para Isaac aqui também, né, gente? Porque a Bíblia não relata, pode até ter acontecido, mas a Bíblia não relata. Mas se fosse uma coisa substancial mesmo, importante, a Bíblia, creio eu, que teria relatado que Isaac tentou lutar. Todo filho obediente herda a bênção de Deus. Provavelmente, né, ele amordaçou Isaac, para talvez no momento do fogo começar, ou do cutelo traspassá-lo, para provavelmente então Abraão ficar livre de talvez ouvir o grito do seu próprio filho. E ele então pega o filhinho todo amarradinho e deita ele no altar do sacrifício. Estou todo arrepiado, gente. Cara, se os filhos tivessem ideia de como a gente ama eles, né? Quando eu leio essa passagem, eu prego sobre ela, eu sempre lembro do Estevão, lembro do Timóteo, lembro do Micael. Qual pai que ama teria coragem de fazer aquilo? Mas Abraão, em obediência, eu sei lá, tirando força, sabe-se lá de onde, gente. O problema é que nós queremos colher os mesmos resultados que nós vemos na Bíblia. Mas nós queremos colher esses resultados sendo guiados pelo que as redes sociais nos falam. Gastamos tempo, eu, graças a Deus, não. E às vezes até erro com vocês, peço perdão. Profeta, pastor, te mandei não vi. Não vi porque não, às vezes até a minha esposa, amor, tu viu que eu, amor, não consegui, me perdoa. Você está me ouvindo? Diga amém. Nós queremos ter os mesmos resultados, mas não queremos ser intensos como esses homens e mulheres foram. Nós queremos ver os mesmos resultados, mas não queremos ser profundos em Deus como esses homens foram. Gente, eles foram até a última das últimas das consequências. E a Bíblia diz que Abraão estendeu a mão para matar Isaac, para sacrificar Isaac. Ou seja, naquele momento, me acompanha aqui, naquele momento foi confirmado, Abraão realmente sacrificou aqui, porque só faltava menos de um segundo para ele perder o sonho de uma vida, para ele abrir mão do sonho de uma vida inteira, para ele abrir mão, inclusive, da própria promessa que Deus havia dado a ele, e cumprido na vida de Isaac. Você está me ouvindo? Diga amém. Mas na hora em que ele estendeu a mão, a voz atualizada de Deus veio: não faça nada ao menino. Deus terminou de falar, e um carneiro começou a carneirar. Como é que fala lá, pastor Anísio? Como é que fala lá? E o carneiro, mé. Como é que fala isso? O que o carneiro faz? Ele pia, ele canta.
Pastor Felipe também é cultura. O carneiro baliu. E o meu sermão faliu. Ele ouviu a voz de Deus e o carneiro baliu. Tem horas que Deus vai lhe levar à última das consequências. E é nessa hora que o carneiro vai balir. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: se o carneiro não baliu, você ainda não faliu. Vamos de novo. Se o carneiro não baliu, você ainda não faliu. Mas tudo diz que acabou, profeta. Mas se Deus não der a última palavra, não importa, você continua sendo, aleluia, um mais do que vencedor, uma mais do que vencedora. Ainda é tempo das muralhas caírem, ainda é tempo do fogo não te queimar, dos leões não te comerem, porque Deus está contigo. Ele anda lá, abraçou. Só leva lá para trás, gente. É óbvio que é espiritual, pode levar. Você pode aplaudir Jesus, amados? É gente sendo liberta ali, ó. Mais forte para Jesus. Há uma unção aqui dentro, amados. Há uma unção. Gente, senta todo mundo. Só 2 obreiros vão ali. Levem ela, por favor, ali. Você já sabe como é que se faz. Olha para cá, gente. Mais forte para Jesus, meu irmão. Mais forte para Jesus. Não, bem mais forte, bem mais forte. Era bacassurianda labraxê. Aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: a voz atualizada de Deus. Diga: a voz atualizada de Deus. Diga: a voz atualizada de Deus. Queridos, Deus continua se movendo. Deus chegou para Moisés e disse: bate na rocha, fere a rocha. Moisés ouviu, obedeceu e a água veio. Da outra vez, a voz atualizada não era mais ferir a rocha, era falai. Moisés tropeçou, amados. Os filisteus se levantaram contra Davi quando ele foi consagrado como rei sobre todo Israel. Os filisteus se levantaram. Davi consultou o Senhor, foi lá ouvir a voz de Deus. Deus disse: vai. Ele foi, venceu. Os filisteus se levantaram novamente. O que aconteceu? Davi levantou, saiu correndo, foi lá. Não, ele foi de novo consultar ao Senhor. O que aconteceu? Deus disse: agora espera. E aí ataca pelo outro lado. A voz atualizada de Deus. É por isso que nós temos que ter tempo com Deus, amados. Sabe, acordar de manhã cedo e não sair lá louca querendo fazer tudo. Porque às vezes você vai correr. E naquele dia o que Deus queria que você esperasse. Deixa eu contar um milagre aqui, amados, muito grande. Não está 100% definida a data, mas
Nós estamos com desejo de novamente, e sendo muitas vezes convidados para voltarmos para os Estados Unidos, para passar um curto espaço de tempo lá. E esse ano a gente começou, ou melhor, desde o ano passado a gente começou a se programar e juntar dinheiro. Só que uma das casas que nós ficamos lá, a família aumentou 2 membros na família durante esse tempo. E a outra família, eles se mudaram e foram para um apartamento. Só que como Deus havia me dito, guarda dinheiro. Guarda dinheiro. Economiza. É algo que eu tenho ensinado, que tenho falado. Amém, igreja? Amém, amados? E aconteceu que da metade do ano para cá, a Beli dizendo, né, ela vai fazer 40 anos, ela disse, eu acho que a viagem dos meus 40 anos não vai acontecer. Deus sempre dizia, amor, cadê o pai dessa criança, rapaz? E aí, filhão? E eu sempre dizia, Beli, o nosso Deus é o Deus que faz o sobrenatural. O nosso Deus é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Eu não estou falando nas lives, eu não falei aqui terça-feira sobre Deus criar situações. Terça-feira, a Ana Silvia foi dormir desempregada. Quarta-feira, ela foi chamada para o trabalho. E Deus vai ampliar, viu? Pode descansar. Você pode aplaudir Jesus, meu irmão? Mais forte para Jesus. Aí quarta-feira, eu creio muito na questão do ouvir e obedecer. Tenho experimentado isso na minha vida. Quarta-feira nós estamos lá na conferência de pastores e chegou no momento das ofertas. E o Espírito Santo falou no meu coração: olha agora a conta do banco e entrega cada centavo de oferta. Eu não tive dúvida nenhuma que era Deus falando. O que eu fiz? Eu peguei, abri o aplicativo, enxerguei o valor. Gente, era alguns milhares de reais. Eu fiz um print para deixar registrado aquilo na história da minha vida e do meu ministério. Fiz um print do valor cheio, fiz a transferência, o Pix. Quando eu fiz isso, não tinha como ele saber, não tinha como ele ter visto. Pastor Irineu olha, vira para o lado e diz assim: a tua vida nunca mais será a mesma, pastor Samuel. O teu ministério nunca mais será o mesmo, pastor Samuel. A prosperidade de Deus está sobre a tua vida ainda maior a partir de hoje. Na hora. Sabe o que é entregar cada centavo? Daí eu fiz um print da conta assim com 0,00 reais. Graças a Deus eu já tinha cumprido todas as coisas, já tinha pago todos os impostos antecipado, né? Porque também não dá para a gente fazer, dar a César o que é de César, amém, amados? Então paguei todos os meus impostos, que não foram poucos, foi muito esse mês. Paguei tudo, cada centavo, bem antecipado, quase 10 dias antes, de tanto que Deus tem abençoado, amém, amados? Mas tem abençoado por quê? Por causa de obediência, por causa de obediência. Obediência, meu irmão. Diga obediência. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, ó, não adianta nada você estar em um lugar onde a voz de Deus pode falar com liberdade, se você não ouvir, ou ouvir e não obedecer. Amém, amados? Queridos, sabe o que é cada centavo? Tudo. Isso foi na quarta de noite. Na sexta de noite, faltando
2 minutos e pouco, 3 minutos, para começar a live das 6:30 da noite. Eu já estou lá com o celularzinho tudo parado, já pronto, quando vê uma ligação dos Estados Unidos. Eu atendi uma ligação de vídeo. Ô, meu irmão, e aí, como é que tá? Eu disse, estamos na bênção, queridão, olha só, falta 2 minutos para começar a live aqui no YouTube. Tá, não, bem rapidinho. Quando é que vocês queriam ver qual é a data do aniversário mesmo da Cibele? Eu disse, não, na verdade ele sabia a data. A data é tal, que dia que vocês querem vir? Eu, não, peraí, é que tem os detalhes e tal, porque a gente, no final a gente não comprou as passagens aéreas, porque daí teria que comprar passagem aérea, mas alugar uma casa, ficou meio pesado. Conversei até com o pastor Irineu, porque ele tem uma casa lá, um apartamento, não lembro, uma casa. Quer dizer, ele tem uma dele e mais uma, que ele aluga. E ele disse, não, faz o seguinte então, só vem. Eles alugaram uma casa para que eles pudessem ficar junto conosco. E nós ganhamos, gente, para a família inteira. Tudo por ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. E foi exatamente como o pastor Felipe falou aqui. Porque ninguém precisa ir para lá. Era um capricho. Mas o que a Bíblia diz? Agrada-te do Senhor. Como assim? Agrada-te do Senhor e daquilo que Ele fala, daquilo que Ele ordena. Não é do que Ele pede, é o que Ele ordena. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que? As necessidades do teu coração? Os desejos. Olha para a pessoa que está ao lado e diga assim, Deus se importa com os desejos do teu coração. E Ele vai te dar sim muitos mimos, se você ouvir e obedecer. Foi tão louco, aquilo tão rápido, tão nada programado, que um dos outros lá dos Estados Unidos me mandou hoje uma mensagem. E aí, meu brother? Quer dizer que tu vai vir para cá e eu tenho que ficar sabendo por outros? Porque Deus literalmente, como eu tenho pregado aqui, diga para o irmão que está do seu lado, Deus vai te surpreender. Cutuca o irmão que está do seu lado e diga assim, você vai deixar Deus lhe surpreender? Sim ou não? É que para isso, amados, tem que ser assim, Eu nem perguntei, Deus, mas como é que eu faço o resto das contas? Como é que eu faço para comer? Como é que eu faço para vestir? Como é que eu faço para... Eu não perguntei isso para Deus. E se Abraão perguntasse, Deus também não tinha que dar explicação para ele. Então, mas peraí, eu orei todos esses anos, agora só me dá o filho, só quer que eu sacrifique. Samuel, Senhor, eu oro pela provisão, Deus só me dá, e agora que o Senhor quer que eu entregue tudo, cada centavo? Por quê? Como é que vai ser? Não faça essa pergunta. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, por favor, não se apavore. O profeta não vai tirar oferta, nem vai fazer voto, mas ele está lhe ensinando a você viver na dependência de Deus, para que você possa ter experiência com Deus. Quem vive na dependência, vive as experiências de Deus. Quando Abraão no coração sacrificou Isaac, ali ele se tornou pai de multidões. Obrigado, irmão, por esse aleluia, por esse filho único. Posso ouvir mais uns aleluias, uns améns? Isso aqui é uma igreja pentecostal, uma igreja profética, meu irmão. Aleluia! Sabe aquelas férias que você sonha? Deus quer lhe dar. Sabe aquele apartamento que você sonha de comprar?
Deus vai lhe dar. Com aquele sofazinho, com aquele abajurzinho, coloridinho, bonitinho. Quem quiser vir após mim, negue-se. Não está dizendo nega as coisas, porque isso é fácil. Negue-se a si mesmo. Quem recebe essa palavra, diga amém. Levante a sua mão direita aos céus e fale bem alto: Senhor, eu quero ouvir a tua voz atualizada. Não só ouvir, mas capacita-me a obedecer, sem perguntar, sem questionar, sem argumentar, sem ter medo, sem vacilar, mas por um impulso celestial, te obedecer. Amém, amados? Aleluia. Queridos, eu não dou o dízimo, eu dou muito mais do que o dízimo. Eu podia ter, será que Deus quer que eu venha? Podem vir, queridos. Será que Deus quer que eu dizime desse valor? Não, Deus disse tudo. Ele queria uma dependência total. Você está me ouvindo, meu irmão, sim ou não? Queridos, esses tempos nós fizemos aqui um voto, e o Aliub e a Belk fizeram o voto. Entraram pesado no voto. Entraram pesado na presença de Deus, sabe? Deus não destravou uma só coisa que eles queriam. Deus destravou 3 grandes coisas na vida deles. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó: é tudo com você. Entre numa dependência total de Deus, e você vai enxergar a glória de Deus na sua vida. Vamos todos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, comece a glorificar o Senhor, meu irmão. Comece a glorificar o Senhor agora. Vai.